Hoje eu gostaria de falar de uma coisa interessante, que é sobre heranças. É bom ou não? Ok. E a história, eu estava a ler acerca das 10 histórias mais incríveis de heranças. Deixa eu ver se isto aqui vai funcionar hoje. Eu acho que sim. Não? Não? Podes mexer para a frente? A história de 2 homens sem abrigo em Budapeste. É uma história curiosa destes 2 homens irmãos. A mãe deles vinha de uma família rica, mas eles não sabiam o quão rica era a sua família. Ela tinha tido uma série de problemas e também problemas com a mãe dela, que abandonou a ela. E depois de algum tempo também ela, em conflito com os seus próprios filhos, estes 2 irmãos, os abandonou. E eles ficaram a trabalhar, a viver na rua. Entretanto, a vida melhorou um pouco e eles, mesmo assim, eram voluntários com pessoas sem abrigo, não é? Até que, de repente, no meio daquela vida que eles estavam a passar, descobriram que herdaram, afinal, uma grande fortuna. A sua avó tinha morrido, a sua mãe também morreu, fazendo deles os herdeiros daquela fortuna, que era nada mais, nada menos que 57 milhões de euros. Eu que disse-vos, eram as 10 histórias mais incríveis. Uma delas, curiosamente, é em Portugal, de um homem que deixa uma fortuna de 25 milhões a 70 pessoas que ele vê na lista telefónica e que escolhe assim. Bem, não vos ligaram, bem não. Mas esta história eu achei impressionante, porque estes homens que eram sem abrigo, afinal não sabiam a riqueza que estava para eles. Não é? Hoje iremos falar acerca das grandes heranças que nós temos como filhos de Deus. E curiosamente a carta é escrita a uma série de gente refugiada, a uma série de gente espalhada por causa da sua fé. Mesmo como refugiados tinham uma herança da qual se podiam orgulhar. Uma herança incrível. Falar de refugiados hoje não parece muito estranho, não é? Impulsionados por diversos motivos, como a fome, conquista territorial, fuga a perseguições política, religiosa, crises económicas, encontramos os movimentos migratórios dos nossos dias. E hoje, em 2016, se calhar, encontramos um daqueles tempos em que mais migrantes existem depois e deslocados depois da Segunda Guerra Mundial. Naturalmente que no meio desta grande comunidade também haverá cristãos que fogem por causa da sua própria segurança, da sua própria vida. É curioso a citação de um parecer da Aliança Evangélica Europeia, na qual diz assim, eu achei muito interessante estas palavras. A Bíblia diz-nos claramente como devemos tratar os estrangeiros. Devemos orar, devemos ser conhecidos como pessoas de graça, misericórdia e amor, independentemente dos motivos que nós podemos discordar ou não. Vamos trabalhar incansavelmente em todos os níveis, de forma a compartilhar o amor de Deus no sentido mais amplo da palavra. Eu achei muito interessante isto, porque quando eu ouço alguns comentários acerca dos refugiados, consigo cheirar uma grande dose de xenofobia. E claro, todos nós podemos discutir as razões, ou concordar com as razões ou não das pessoas saírem dos seus lugares, e até da inatividade dos governantes, e se calhar dos interesses até mundiais, porque se calhar não há um interesse económico muito claro naqueles lugares. Mas mesmo assim, como cristãos, somos chamados a amar, a cuidar e a exercer misericórdia. E eu espero que seja isto também a ti te move e a mim me move como cristão. Mas nesta semana fui ainda mais encorajado a pensar em Jesus como um refugiado. Porque se vocês se lembrarem da sua história, vocês lembram-se que quando ele tinha 2 anos de idade, os seus pais tiveram de fugir para o Egito e deixaram tudo atrás.
E como refugiado, ele terá percebido muito bem. Ou seja, eu e tu somos seguidores de um refugiado. Discípulos de um refugiado. Isto deve-nos talvez ajudar a ler melhor a Bíblia. Particularmente a carta de Pedro, que é o que hoje vamos ler. Vamos começar uma série na carta de Pedro. Porque a carta de Pedro é escrita a refugiados, a homens e mulheres que eram cristãos, seguidores de Jesus Cristo, e por causa da sua fé foram espalhados pelo mundo. No ano 70, o imperador romano invadiu Jerusalém e destruiu. A razão foi que, de uma forma injusta e mentirosa, disseram que os cristãos haviam sido os responsáveis pelo incêndio que aconteceu em Roma. E por isso houve aquela invasão de Tito a Jerusalém, a destruição daquela cidade, e de repente os cristãos foram também espalhados pelo mundo fora. E Pedro escreve esta carta a estes cristãos foragidos pela diáspora, espalhados por todo o lado. E a primeira carta de Pedro é dirigida a este tipo de pessoas. E vamos abrir para lá nossas Bíblias, primeira de Pedro. E diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos ficar aqui e depois vamos continuar um pouco mais. Pedro, este impetuoso homem, Pedro, o apóstolo ou enviado especial. Quando pensamos em Pedro, o que é que vem à tua mente? A mim vem-me três coisas imediatamente. A primeira delas é que Pedro era um homem resoluto. Era um homem que tomava decisões e ia com elas para a frente. Não chegamos aí. Ia com elas para a frente. E ele avançava para a frente e para trás. Era um homem que tomava decisões, não ficava ali no meio. Há muita gente que verdadeiramente são pessoas que nunca tomam decisões na vida. Estão sempre a adiar decisões. Acho que há uma expressão para isto, não é? E isto é péssimo. Eu detesto trabalhar com pessoas assim. Tu perguntas uma coisa, ele diz: eu vou pensar no assunto, e fica a pensar o dia todo, e no dia seguinte diz: bem, eu pensei melhor e não vou. E Pedro, com muitas coisas, era um homem resoluto. Era um homem que abraçava projetos, entusiasmava os outros à sua volta. E faz muito lembrar a história de um homem chamado Lutero. Alguém sabe quem era Lutero? Quem era Lutero? O pai da reforma protestante, não é? E quando houve um encontro chamado Dieta de Worms, dieta não é dieta, não é? Dieta era um encontro, era um ajuntamento, uma conferência. E naquela altura o imperador Carlos V, se volta para ele e lhe dá a oportunidade para que ele renuncie às 95 teses que ele tinha escrito, na qual declarava a sua fé em Cristo somente. E naquela altura em que ele faz esta ameaça a Lutero para dar um passo para trás, ele diz assim: aqui estou eu, não tenho mais ninguém que Deus me ajude. E sabemos que Lutero fez coisas emocionantes porque acreditou e estava resoluto na chamada que Deus tinha para a sua vida. Também sabemos que Pedro era um homem temperamental, como um pêndulo. Tinha tendências para ir para os extremos, não é? Era alguém que dizia que estava disposto a ir com Cristo até à cruz, não é? Que nunca o abandonaria, e de repente o nega por 3 vezes, junto de gente que não é necessária, que eram os criados que estavam por lá. Era alguém que andava por cima das águas e para ter com Jesus. Falámos disso há 2, 3 semanas atrás. Mas uma coisa que eu vejo em Pedro também, e particularmente na carta de Pedro, nós percebemos, é que Pedro era um homem que aprendia, era um homem ensinável. Isso é o que eu te quero encorajar hoje a ser. Uma pessoa ensinável, independentemente do teu caráter, que aprendas a aprender. E percebemos isso claramente, que em vários acontecimentos com Pedro, não é? Quando na pesca milagrosa Pedro afirma: afasta-te de mim, Senhor, que sou um homem pecador.
E mais à frente, quando Jesus lhes pergunta: também vós me quereis deixar? E ele diz: para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro era um homem que entendia. E é interessante que isto faz-me lembrar que quando Deus olha para ti e para mim, é como quando um artista, um escultor consegue olhar para uma rocha e consegue visualizar uma imagem. Ou como um pintor olha para uma tela e consegue pensar e visualizar o que vai desenhar ali. Ou então como quando um arquiteto chega a um lugar e vê um terreno, começa a pensar que construção poderá ali fazer. Deus também, quando te vê a ti e a mim, não te vê somente o teu estado bruto, vamos chamar assim, mas Ele vê todo o potencial que Deus tem para ti. E por isso Deus, quando decide enviar Jesus Cristo ao mundo, vem porque acredita que nós somos especiais, que Deus pode fazer através de ti e de mim uma grande obra. É isto que nós vemos nesta carta. A carta de um homem chamado Pedro, pela qual alguns de nós dariam muito pouco, mas que Deus vai usar para a sua glória em toda esta história. E nesta carta encontramos isto claramente. Encontramos esta carta escrita a estes homens. E vamos ver 4 coisas hoje que Deus vê em ti e a herança que Deus traz para ti e para mim. Versículo 3. 1 de Pedro 1:3. Alguém pode ler? Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui há 2 grandes verdades que eu quero ver contigo. A primeira delas é que a primeira grande herança é que nós experimentamos o novo nascimento. A palavra de Deus diz que nós fomos gerados de novo. Gerados de novo. Versículo 2 e versículo 3. É muito interessante esta imagem porque quando Deus nos gera de novo, quer dizer que Deus nos está a dar vida. E o versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, tudo começa em Deus e com Deus. Ele é a fonte de todo o benefício. Deus é o grande doador de todas as bênçãos para nós. Esta é uma grande promessa para pessoas que estavam a ser perseguidas. Deus nos gera de novo. Deus nos dá vida quando nós estávamos mortos. Ele é a causa e Ele é a origem do nosso novo nascimento. E aí claramente diz: pela graça, pela sua misericórdia. Algumas versões dizem, outras dizem pela sua graça. O que significa que eu e tu não fizemos nada para merecer a salvação que Deus dá. Graças a Deus. Por isso é que nós dizemos graças a Deus, porque eu e tu não merecemos nada. E é interessante pensarmos nisso. A primeira grande herança que Deus traz para ti e para mim, e ao mesmo tempo um desafio, é para nós experimentarmos o quê? O novo nascimento. O novo nascimento, o nascermos de novo. Mas a segunda verdade que está aqui, que é muito interessante, nos regenerou para o quê? Uma viva esperança. É interessante, vivemos uma vida cheia de esperança. Pessoas que estavam a ser perseguidas. Esta carta é escrita para a gente assim: refugiados. Pessoas que estavam ameaçadas de mortes, precisavam de ter muito bem clara a razão da sua vida. Eu vou já falar sobre esta imagem aqui. A esperança dos filhos de Deus é uma esperança viva, não somente no seu objeto, mas também no seu efeito. Temos uma firme convicção, uma segura, uma certa e uma real convicção. Temos uma esperança. Esta imagem, que não dá muito para ver, porque é verdadeiramente uma pintura, e de qualquer maneira eu poderia pôr muito maior ou não, mas o que vem ali no centro são 2 homens a serem incendiados na Inglaterra. Na altura da Reforma Inglesa, um desses homens, chamado Latimer, que foi contemporâneo de Wycliffe, precursor da Reforma Inglesa, amarrou-se, foi amarrado às estacas e foi queimado vivo, juntamente com outro homem chamado Ridley, também condenado.
E este homem vira-se para Ridley em voz alta e diz assim: estamos a acender uma fogueira na Inglaterra pela graça de Deus que jamais se vai apagar. Se fosse tu e eu, o que é que diríamos? Diríamos: ai, ai. Iríamos queixar, começaríamos com grandes lamentações. Mas este homem tinha a convicção que aquela fogueira nunca mais se iria apagar. E foi verdade. A vida daqueles homens fez que uma fogueira se acendesse naquela Inglaterra, em que muita gente veio conhecer a Deus. Porque Jesus ressuscitou. A nossa esperança é muito além do que esta vida. Por isso é que mesmo refugiados, os cristãos aqui, tinham esperança, uma viva esperança. E é por isso que eu e tu também esperamos em Cristo, não somente nesta vida, mas também na vindoura. Ou seja, esta é uma grande verdade. Agora, é interessante, já vimos que uma das grandes heranças é que Deus nos fez nascer de novo. Outra grande herança é que nós podemos viver uma vida cheia de esperança. Ou seja, não temos que ficar em desespero. E a terceira verdade é no versículo 4 até 9, que diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, é muito mais preciosa do que o ouro que parece, mesmo apurado pelo fogo, de um louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, ao qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A grande lembrança de que nós temos todas as heranças de Deus para nós, como aqueles dois homens que eu falei no princípio, heranças de um Deus que nos entrega tudo. Esta herança é interessante, as características dela, logo no versículo 4. Primeira característica: incorruptível, ou seja, ela não se vai corroer. Ela é como o ouro. O ouro tem valor eterno. Porquê? Porque ele não se corrói, não perde-se com o tempo. E essa é a primeira grande verdade. Não é destruída. Depois diz sem mácula, não é? Sem mácula significa que não é destruída pela corrupção interna. E depois diz a seguir um palavrão, uma palavra de 7.500, como nós dizíamos antigamente: imarcessível. Quer dizer que não perde o seu valor ou beleza. Como uma flor que perde a sua fragrância, a herança de Deus não vai perder a sua beleza. Não é como um vestido da moda, que amanhã já não é. Ou seja, é algo que tem sempre beleza, que está continuamente encantadora. Depois a seguir diz, acerca desta herança ainda, está guardada no céu. Não são aquelas aplicações fantasmas que se vê nos dias de hoje, em que tu metes o dinheiro e dizes assim: isto é muito seguro. Não há nada de seguro como isto. Até que de repente alguém se lembra e lá se foi a segurança, e lá se foi o dinheiro daquelas pessoas que confiaram em eles. Mas aqui a herança de Deus está guardada no céu, ou seja, é protegida pelo próprio Deus. E no versículo 6 nos diz que esta herança nos dá alegria. O Espírito de Deus dá-nos alegria mesmo no meio das dificuldades. Há uma história interessante acerca de um jovem cujo caráter levou a que, pelo seu heroísmo, o rei o quisesse coroar e realmente beneficiar com uma herança. E disse assim: olha, eu estou disposto a fazer uma das duas coisas, porque tu me serviste tão bem, eu sou capaz de dar muitos dos meus bens como riqueza para ti, ou seja, metade do meu reino, ou então a mão da minha filha em casamento. Decide o que queres.
O homem pensou e assim fez. E pediu ao rei: eu quero a tua filha como minha esposa. E com a filha veio tudo. Quando Deus nos dá a sua herança, Ele nos dá Cristo. E com Cristo vem tudo que nós precisamos. É por isso que Cristo é o centro de tudo da nossa fé. Pedro percebia isso claramente. Cristo é tudo o que nós precisamos. Se nós pensarmos estas promessas de herança para estas pessoas que tinham renunciado a sua vida terrena com uma casa num lugar, tinham deixado a terra prometida dos seus antepassados, Israel, tinham visto que os seus bens terrenos haviam sido roubados pelos romanos. Muitos deles ficaram verdadeiramente na miséria por serem cristãos. Mesmo assim, esta promessa para eles que havia uma herança que era incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, guardadas pelo poder de Deus, e uma herança que trazia grande alegria. Ainda que a palavra nos diz em 2 Coríntios: as aflições do presente século são leves e comparadas com a grande glória que nos está preparada. Porque aqui Pedro, a partir do versículo 6, começa a falar um pedaço acerca do sofrimento e da dor. Filipenses, em um dos seus livros, diz que o sofrimento coloca-nos ao pé da cruz, ou aos pés da cruz, e a cruz é a porta do reino dos céus. Deus encontra-se muitas vezes connosco no meio do sofrimento. Nada o apanha desprevenido. Mas é claro que estas lutas e dificuldades têm, eu acho, um duplo propósito em nossa vida. Por um lado, refinar e purificar a nossa fé, como o fogo faz para purificar as impurezas do ouro, mas também para provar a realidade da nossa fé. Como sabem, quando o ouro é derretido, sai daquele ouro tudo o que é não ouro para um lado e o ouro verdadeiro para o outro. É por isso que às vezes peças de ouro se derretem para saber o que é verdadeiro e o que é falso. E quando a provação vem à nossa vida, as dificuldades vêm à nossa vida, é precisamente isto que acontece. E ainda que é interessante que o ouro é derretido, e quando ele é derretido, diz que ele fica como que um espelho em que aquele que derrete pode ver ali a sua face. E é como que uma imagem clara, quando que nós podemos ver a face de Deus no meio do nosso sofrimento. E é por isso que a palavra de Deus lá em Romanos diz assim: por mim tenho por certo que as aflições deste presente tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o sofrimento que veio à tua vida e à minha vida por sermos cristãos vai trazer em nós uma recompensa muito maior do que nós podemos, porventura, imaginar. Eu estou a ler um livro chamado Os Sons da Fé, de Filipenses. É um livro que está verdadeiramente a encharcar a minha mente com pensamentos incríveis acerca do papel do sofrimento em nossa vida. E um dos capítulos que ele fala acerca de várias pessoas famosas que tiveram em campos de concentração nazis, ou então em campos de concentração na antiga União Soviética. E um desses relatos que ele trata é um homem chamado Erik Wiesel, que era verdadeiramente um homem que era um judeu e que lutou muito com a ideia da existência de Deus. Onde é que Deus estava no meio de tudo aquilo? E ele conta um episódio, naquele episódio 3, uma criança é apanhada depois de muitas vezes a roubar. E ela é colocada também numa forca, juntamente com 2 homens. 3 homens colocados numa forca. Mas numa daquelas forcas estava um rapaz pequeno, com menos de 15 anos, com fragilidade muito grande. E no momento em que a forca é retirada, em que as pessoas são penduradas na forca, viu-se o sofrimento deles. E aqueles 2 homens, pelo seu peso também, passado poucos minutos, estavam mortos. Mas a criança ficou lá
mais de 1 hora vivo. O seu peso não permitia que a morte viesse rápido. E quando Eric Wiesel passa por ali, há uma voz dentro dele que diz assim: onde está Deus? Onde está Deus? E dentro dele uma voz responde: Ele está aqui mesmo, pendurado nestas forcas. Deus procura homens e mulheres capazes de crer que a sua vida é muito melhor que a vida terrena que nós temos aqui. Era esta esperança que estava real na vida daqueles cristãos. Acreditarem que tudo não se resume ao conforto dos nossos dias, mas há um preço, uma glória muito maior que os nossos olhos não conseguem ver. O versículo 7 diz que no meio daquele sofrimento, diz que a vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, mesmo apurado por fogo, vai redundar em louvor, glória e honra a Jesus Cristo ressurreto. Agora somos filhos de Deus, mas quando o virmos seremos semelhantes a Ele, diz 1 de João. Eu e tu, quando virmos Jesus, seremos semelhantes a Ele, seremos tal qual Ele é. E esta é a grande certeza do apóstolo Pedro. É como na altura em que Jó passa todo por aquele sofrimento. E Jó era um homem, nos nossos termos, bem-sucedidos na vida. Tinha uma grande família, tinha muita riqueza. Era um homem que nós dizíamos que tinha a bênção de Deus sobre ele. Alguns de nós usaríamos até como exemplo de prosperidade, até que de repente Deus permite que o tapete lhe seja tirado e ele começa a perder tudo. 1, 2, 3 coisas: família, o dinheiro e a saúde. E no meio daquela miséria, no final do livro de Jó, encontramos as suas palavras: eu te conhecia só de ouvir falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. E é por isso que aqui é dito, interessante, o versículo 8: a quem não havendo visto a mais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com grande alegria. Mesmo que o nosso coração, mesmo que os nossos olhos não possam vê-lo, o nosso coração pode possuí-lo. Napoleão, uma dada altura, disse uma coisa interessante. Diz assim: um extraordinário poder de influência e comando aos homens foi dado a Alexandre o Grande, a Carlos Magno e a mim também. Mas no nosso caso, a presença pessoal é necessária. Mas Jesus tem influenciado e comandado os seus súbditos sem a sua presença corporal visível por mais de 18 séculos. Este Jesus que está presente na história desde sempre, é dele o comando de todas as coisas. E finalmente a quarta herança para nós, versículo 10 até ao versículo 12, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito Santo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que nos seguiam. A eles foi dado que não para si, mas para vós ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Uma chamada para tu e eu ficarmos firmes na graça que há no Senhor Jesus Cristo, na salvação que vem dele, que vem pela graça. Uma salvação que tinha sido profetizada muitos séculos antes, investigada por muita gente. Wesley, num dos seus cânticos, descreve assim: um cântico, falando da salvação, um cântico que nem mesmo os anjos nunca poderão cantar. Porque os anjos não sabem o que significa ser salvo. E eu e tu sabemos, porque conhecemos Jesus Cristo. Esta carta começa com uma forma impressionante, falando desta grande herança que Deus tem para ti e para mim. Eu quero te encorajar, olhando para este exemplo,
Aliás, olhando para trás. Olhando para este exemplo, eu quero te encorajar pela vida de Pedro. Quero te encorajar a deixar Deus trabalhar na tua vida. A deixar que Deus olhe para ti e veja o potencial que tu tens. Não é como quando Miguel Ângelo, numa dada altura, olhou para uma pedra e disse assim: e eu vejo um anjo com as suas asas aqui. Deus, quando olha para ti e para mim, às vezes podemos parecer um trabalho em bruto, mas quando Deus olha para nós, Ele vê um grande potencial em nós, como viu em Pedro. Se calhar nenhum de nós o escolheria como discípulo. Seria um bronco nos nossos dias, um pacóvio, mas Deus o escolheu porque vê o potencial, e Deus também vê em ti e em mim potencial. Vive o novo nascimento que Deus te dá. Vive a tua herança como filho de Deus. Vive uma vida cheia de esperança. Tu e eu somos pessoas que não olhamos só pela vista, mas vemos pela fé. Significa que aquilo que tu e eu queremos experimentar difícil não é o que é mais importante, mas o que é mais importante é o que Deus está a fazer em cada um de nós. Vive todas as graças de Deus para ti. És um herdeiro de Deus, juntamente com Jesus, que te tornou participante da sua família. E fica salvo na graça de Deus. Fica descansado na graça que é Jesus Cristo. Um velho marinheiro britânico foi preso nas ruas de uma cidade da Geórgia por ter estado batido numa briga. Mas o seu estado era lastimoso, alcoólico, e não conseguiram identificá-lo, e assim permaneceu naquela cadeia, ficou doente e veio morrer ali. Mesmo assim não ficaram em paz, queriam investigar e descobrir quem afinal era aquele homem. E depois de descobrirem, depois de estudarem as autoridades, descobriram que aquele velho era herdeiro de uma fortuna considerável. Mas ele não tinha tido conhecimento que a sua tia distante o tinha incluído no seu testamento. E tinha uma fortuna de vários milhões de dólares. E claro, não conseguiu usufruir daquela riqueza para ter a sua libertação. Penso que tantas vezes eu e tu temos tantas promessas de Deus para nós. Somos herdeiros de tantas riquezas. Temos tantas oportunidades e vivemos como um pedinte. Deus te convida a entrar na casa do Pai hoje e a fazeres proveito de tudo o que Ele tem para ti e para mim. Chegares à casa do banquete do Pai e Ele disse: filho, aqui está o banquete, é teu por herança. Tu podes comer dele. Podes te alegrar comigo. E que Deus não deixe que a nossa visão materialista e tantas vezes enganada pelos pensamentos deste mundo nos levem a pensar que a tua e que a minha vida é o que eu tenho aqui hoje e amanhã. Eu não penso que Deus queira que nenhum de nós viva miserável, mas também não penso que Deus queira que nós fiquemos fascinados tanto com as riquezas, em que deixamos de escolher as riquezas eternas que Deus tem para nós. E que por causa de uma coisa sem sentido e sem valor, troquemos pelo reino de Deus. Tal como certamente uma criança fará, se vocês se apresentarem perante eles com um maço de notas assim, e se lhe mostrarem o brinquedo mais bonito que ela pode imaginar, o que é que ela vai escolher? Toda a gente sabe. O brinquedo. Eu e tu, tantas vezes nos distraímos com brinquedos nesta vida, quando Deus tem muito mais para nós. E que no meio do sofrimento que Deus possa trazer a nós, que pela graça de Deus vivemos num país livre, onde não somos perseguidos por sermos cristãos. Podemos de vez em quando ouvir umas piadazinhas, mas não há nada de mal com isso. Podemos rir, se calhar. Mas há muitos irmãos nossos hoje que estão a ser mortos por causa da sua fé. Há muitos irmãos nossos hoje que estão a passar vidas de miséria em muitos lugares. Estava com um pastor, meu amigo, a nos pedir, há uns dias atrás.
porque deu uma obra com crianças abandonadas. Falavam das dificuldades que eles passam. Tu e eu não sabemos o que é passar dificuldades, se calhar. Graças a Deus. Mas tu e eu, independentemente de tudo isso, nós somos chamados a estarmos dispostos a sofrer por causa de Jesus. Porque a nossa herança é muito maior, muito mais preciosa do que as coisas que vão acabar aqui na terra. A nossa herança dura para sempre. E um dia veremos Jesus Cristo, aquele que nos fez participantes desta glória. Quando pensamos que esta mensagem foi escrita aos refugiados da dispersão dos dias do primeiro século, deve fazer encorajado. A mim me encoraja muito. Porque aqueles homens perceberam que afinal, mesmo forasteiros, mesmo refugiados fugindo de um lado para o outro por causa da sua fé, sem uma casa para viver, sem um conforto para ter, mesmo assim Deus tinha coisas muito maiores para eles, como tem para ti e para mim. Não deixemos que o nosso pensamento nos engane. Romanos 12:2 diz: renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós precisamos. Não é de mais ilusões, é de realidade. E a realidade só a palavra nos pode dar. Olhamos então. Senhor, esta manhã eu fico encorajado pela história que leio acerca de Pedro, um homem que caminhou contigo, um homem que experimentou mudanças, um homem que viu o poder do Evangelho. Eu fico encorajado por uma igreja no primeiro século que sabia o que era sofrer e passar necessidades e permanecer fiel a Ti, Senhor. Eu fico encorajado, Pai, porque eles não voltaram atrás, eles não perderam coragem, eles não acharam, Pai, que aquilo era um castigo de Deus, mas perceberam que havia riquezas muito maiores que este mundo não lhes podia dar, mas que Tu lhes darias um dia, quando eles estivessem perante Ti. E, Senhor, eu quero orar também para que em cada um dos meus irmãos e em mim também, Senhor, que tragas esta firme convicção da Tua herança para mim, Senhor, de que o mundo pode passar um instante, os nossos pais podem morrer e não nos deixar nada, e nós podemos sequer nada deixar para os nossos filhos, mas, Senhor, a maior herança é a nossa fé em Ti, nossa confiança no Teu amor por nós, o nosso alinhar da nossa vida com os valores eternos, termos a bússola com o ponteiro para o lugar certo. E é isso, Pai, que eu oro, Pai, para que não nos deixemos enganar por um mundo que está corrompido com pensamentos de mentira, e tantas igrejas também a pregar coisas que não têm nada a ver com a verdade. Mas, Senhor, que nós Te busquemos com o nosso coração e, Senhor, que consigamos Te ver a Ti no meio do sofrimento, particularmente aquelas pessoas que nós amamos e que às vezes não temos muitas respostas para lhes dar, que nós possamos ver Cristo até mesmo nas forcas, e que a nossa fé não se abale, Pai, por isso, antes pelo contrário possa crescer ainda mais, porque se nós conseguimos pensar nisso é porque há um Deus que é amoroso e que é bom e que é perfeito. E é isso que move o nosso coração esta manhã também, para Te amarmos e para Te buscarmos e orar que em nós produzas a Tua obra e em nós faças Cristo brilhar para a Tua glória e honra.